Não dá para falar sobre jornada feminina sem falar sobre os hormônios femininos. Aliás, já que eu estou numa consulta ginecológica aqui, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a minha doutora. Doutora, qual é o hormônio que faz com que, o hormônio feminino que faz com que a mulher sinta vontade de se vestir tão bem como eu estou vestida hoje? Eu não acho que não é feminino, viu, Paulo? Masculino! Ó, tô brincando. Eu acho que é o equilíbrio um pouco de todos os hormônios, né? Mas com certeza a gente produz todos eles e tem que ter um pouquinho de cada um no lugar certo. Um pouquinho de cada um, e hoje a gente vai aprender exatamente como funciona tudo isso. Bom, deixa eu aproveitar e já falar do look, porque a partir de agora a gente sempre fala do look. Eu estou usando o vestido da coleção Aras Glam, os anel, acessórios da coleção Brisa da Primavera. Tá lá no site, como vocês já conhecem, na aba Look, tá bom? Então vamos começar. Dizem que os hormônios são os mensageiros da vida e que se eles estão em desequilíbrio em nosso organismo, isso pode impactar a nossa saúde. A gente vai descobrir isso e muito mais hoje. A gente vive num momento com muita informação e em que os hormônios a gente pode lançar mão desse entendimento sobre os nossos hormônios para a gente ter uma longevidade com muita qualidade de vida. Bom, vocês já perceberam, eu acho que essa minha doutora é uma coisa. Depois eu vou descobrir qual hormônio faz ela ter esse bom humor maravilhoso. Adoro. Quando a gente vai lá, além da gente sair mais potente, que depois eu conto para vocês o que aconteceu comigo nesses 2 últimos meses, a gente deu boas risadas. Então, sem mais delongas, por favor, doutora Raíli, diga para eles quem és tu. Oi, Paula. Bom, olá todo mundo. Meu nome é Raíli, sou médica ginecologista, trabalho com reposição hormonal, entre outras coisas, na área da ginecologia. E vim por um convite muito agradável da Paula conversar um pouquinho com vocês hoje. E vai ser um prazer e vocês vão ver que é uma delícia. Você é especialista em reposição hormonal. Isso. E hoje em dia a gente fala muito sobre isso. Então vamos já começar dizendo o que são hormônios, onde eles são produzidos e qual a importância deles, de modo geral, e depois a gente entra no hormônio feminino. Sim, então, os hormônios, na verdade, eu falo que eles são, assim, a fonte da vida mesmo, né? Quando a gente não tá com os hormônios bem equilibradinhos, as coisas não estão andando da forma adequada, né? A parte dos hormônios femininos, na verdade, a parte que a gente trabalha, pode-se dizer que ele tem a parte, assim, do eixo hipotálamo, hipófise, ovariano. Então, tudo isso tem que estar bem regradinho para as coisas acontecerem bem. Tem também a parte dos hormônios que são produzidos na suprarrenal. E aí eu falo que é uma orquestra, né? Tem que estar todo mundo bem afinadinho para as coisas acontecerem bem. Então, quando você falou hipotálamo, depois você falou hipófise. Isso. Então, significa que tem hormônios que são produzidos no cérebro? Na verdade, o disparate, assim, onde tem o comando inicial é cerebral mesmo. Cerebral. São hormônios, não são neurohormônios, né? Então tá. Então vamos começar. A gente falou de jornada feminina, vamos começar pela jornada feminina. A gente pode fazer essa jornada mesmo desde que a menina nasce, depois a puberdade, que deve ser o segundo momento aí, importante, depois a maturidade, que é o climatério, vamos dizer assim, e depois de uma mulher idosa. Tá. A gente nasce com quais hormônios? Que hormônios que estão lá na nossa, quando a gente nasce? No começo. Na verdade, os hormônios sempre são os mesmos. O que sempre muda são são os as mesmos. dosagens hormonais. Tá. Quando a gente ainda é fetinho, os hormônios não comandam muito se você vai ser um bebê menino ou um bebê menina, né? O que comanda isso, na verdade, são cromossomos, são genes. Então, que vai dar um comando para falar, você vai ser um bebê menino ou você vai ser um bebê menina. Tá. E esse fator genético, essa carga genética que vai comandar o sexo do bebê, né? Quando o bebê nasce, ele é uma menina, e aí esses hormônios, eles têm uma taxa hormonal bem baixinha, eles ficam ali dormentes, vamos dizer assim. Eu acho que talvez o pessoal da endócrino também trabalha bastante com isso, até vai saber aprofundar mais do que eu, né? Mas essa taxa hormonal fica meio que dormente, né? Quando você tá lá no entorno, pode acontecer puberdades precoces, quando esses hormônios acabam se desenvolvendo antes de 8 anos, mas assim, uma média ali de 10 anos, mais ou menos, a menina começa a ter a gente chama de pulso, né? De GNRH, que é produzido na hipófise, no hipotálamo, que dá comando para a hipófise, onde é produzido outros hormônios, que é o FSH e o LH, e esses hormônios que vão lá pro ovário comandar
o estrogênio, né? Produzir a testosterona, a progesterona, e aí sim vai começar a entrar a fase, que a gente chama de menacme, que é essa fase onde a menina começa a ter chance de produzir a sua própria gestação e aí o desenvolvimento do corpinho dela. Que é a menstruação. Na verdade, é a menstruação. Então, nessa fase onde a menina começa a ter o desenvolvimento do corpo, vai começar primeiro o desenvolvimento mamário, depois começa os pelinhos ali pubianos, os pelinhos axilares, começa a ter o desenvolvimento do estradiol no corpo da menina, então é o estradiol da mulher que vai começar a ter esse desenvolvimento das curvas femininas. Então é o estradiol, que é o hormônio que a gente fala que é o hormônio das curvas femininas. Isso, vamos chamar de hormônio, assim, predominantemente feminino, vai. Tá, então aí, isso. Porque os homens produzem também, tá? Tá. Os homens produzem os mesmos hormônios que a gente, assim Só como, como a gente... em níveis diferentes. Legal. Tá. Então, a gente produz os mesmos hormônios que os homens. Não tem nenhum hormônio que o homem produz diferente da gente. O que vai mudar são as dosagens. Tá. Então, assim como a gente produz testosterona, estradiol, progesterona, e claro, muitos outros, os homens também produzem testosterona, estradiol, progesterona em níveis diferentes, claro, né? Tá. O que a gente tem muito alto, que é o estradiol, o homem vai ter em taxas baixinhas. Assim como a gente fala da testosterona, os homens têm altas taxas, a gente tem que ter também, só que baixinha, entendeu? Tá. Então, vamos voltar para o estradiol. Isso. O estradiol é o hormônio predominantemente feminino. Então, quando a menina começa a ter o desenvolvimento, que você olha e fala, aquela menina vai virar mocinha, né? Começa a ter mamas, começa a ter aquele estirão do crescimento, que é outro hormônio, né? Mas começa a ter o estirão do crescimento, começa a ter curvas. Essa menina vai, provavelmente, em breve, ter a primeira menstruação. Tá. Quando você percebe que a menina começa a criar aquele broto mamário, que é o que vai dar origem à mama, tá, madura, essa menina, dentro de 2 anos, provavelmente, ela vai acabar menstruando, entendeu? Tá. E aí, nesse meio de tempo, tudo isso... Tá, e por que acontece essa produção de estradiol e tal? É tudo impulso que acontece na hipófise, né? Que foi comandada pelo hipotálamo. Então, tudo isso a gente fala que é uma orquestra. Se essa orquestra não tá bem sintonizada, não tá todo mundo bem afinado, se o GNRH não está fazendo pulsos muito bem feitos, não vai ter todo esse desenvolvimento bonitinho, entendeu? A gente falou do estradiol. Esse é o estradiol. Quando eu fico menstruada, aí a gente tá falando de um outro hormônio, ou ele ainda que está operando na verdade, tudo? o ciclo menstrual, ele é bem assim, cheio de altos e baixos. Tem muitos hormônios que vão fazer o feedback positivo, negativo, enfim, para poder fazer com que isso aconteça, né? Então, a gente tem um estímulo de FSH, que é produzido lá se eu for explicar, isso é bem profundo, assim. Mas é para entender. A gente tem estímulos da hipófise, que vai mostrar lá no ovário, que vai estimular o ovário, vai alterar, não é só o estradiol, altera um monte de outros hormônios que vai fazer uma produção ali, ovula, e aí mostra pra mulher, o corpo, é tudo estimulação hormonal. Tá bom. Então você vai dar comandos hormonais ali, mostrando que essa mulher não engravidou, como? Que você sabe que não engravidou? Comandos hormonais. Então os hormônios vai dar mensagem pro cérebro, mensagem pro ovário, olha, não teve alteração hormonal mostrando que engravidou. Então, você tem a menstruação após isso, entendeu? Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Estamos na fase ali da puberdade, né? A gente Isso, está falando da chegamos puberdade. na puberdade, vamos então, dizer tá bom. assim. E quando essa menina, que ela passa, já deu 14, 15, 16, 17 anos e ela ainda não menstruou, é um problema hormonal? Tem bastante coisa que pode ser, na verdade. Mas quando é hormonal, qual que é? Pode ser, depende onde está o problema. Ela pode ter, por exemplo, um problema na produção, ela pode ter um problema de tireoide. Tá bom. Tá? Então, aí ela pode ter um problema de tireoide, e aí tem uma produção que pode ser tanto alta quanto baixa do TSH, que é um hormônio que é produzido na hipófise, que tá dando alteração ali e tá dando problema na ovulação dela. Ela pode ter um problema, por exemplo, de ovário policístico, que também tá dando um problema na hora da ovulação, produzindo outros hormônios ali, que não tá conseguindo fazer com que... mas aí você tá falando que ela nunca menstruou, né? Ela não menstruou e já tá tardia essa que tem dois menstruação. tipos de não menstruar. Tipo, a menina nunca menstruou na vida, já tem ali 16 anos. Certo. Ou a menina menstrua, mas menstrua assim, uma vez a cada 5 meses, uma vez a cada... Eu fui essa. Ovário policístico. Ovário policístico. Então, assim, é que tem 2 tipos de não menstruar. Uma que não menstrua, mas já tá mais velha e não menstrua, a gente tem que investigar algumas causas.
Pode ser até, por exemplo, que a menina não tem ímen. Ou melhor, tem o ímen, mas o ímen dela não é perfurado. Entendi. Entendeu? Às vezes ela tem uma menstruação e a menstruação dela não tá exteriorizando, porque a vagina dela não tem buraquinho. Não tem vamos dizer buraquinho. assim. Tá. Então tem Ok. várias coisas pra gente investigar. E essa menina na puberdade que menstrua 1 hora aqui, 2 vezes no mês, fica 3 meses sem menstruar, aí isso acontecia comigo quando era menina. E eu tenho ovário policístico. Sim. Isso é um das causas. Né? Isso nessas causas de quando a gente chama de amenorreia secundária, né? Que é quando a menina já menstruou na vida, não é que ela nunca menstruou. Ela já menstruou e a menstruação agora tá... A gente fala assim, tá doidona, né? Ela vem, não vem, tem mês que vem direitinho. É uma das causas, pode ser essa causa, sim. Tá bom. Bom, então tá. Cheguei na puberdade, comecei a menstruar, então significa que eu estou pronta biologicamente para gerar uma vida. Para gerar uma vida. Isso. Quando a gente fala pronta para gerar uma vida, a gente está falando, então, agora de qual hormônio? Continua o estradiol? Na verdade, continua a mesma coisa. É uma associação de hormônios, tá? Porque se você também... Quando você ovula, você dá um comando mostrando que você tem um pico do estradiol, que leva você a ter um pico de LH, e aí você manda um comando para poder ter um rompimento do folículo. E com esse rompimento do folículo, você ovula. Ok. E aí, com a ovulação, você vai ter um resquício no seu ovário, que forma o que a gente chama de corpo lúteo. E esse corpo lúteo vai formar outro hormônio, que é a progesterona. Olha, tá. Entendeu? E aí, a progesterona é o que vai ficar ali. Eu sempre brinco que esse restinho que fica ali parece uma casquinha da uva. Soltou a uvinha e a casquinha ficou no ovário. A uvinha vai gerar o embrião. E essa casquinha do ovário vai gerar o hormônio. Para entender melhor. Essa casquinha que está produzindo a progesterona, ela vai ficar ali. Se você engravidar, essa casquinha ela vai se manter. Porque aí o embrião vai mandar uma mensagem, para você entender assim, para manter esse que a gente chama de corpo lúteo, que é a casquinha do que ovulou. E é a progesterona. Que é a progesterona sendo produzida. E aí, com essa progesterona sendo bem produzida, vai manter a gestação. Tanto que é o nome, é progesterona, progestação. Então, é um hormônio que aumenta muito nesse momento que você engravidou, entendeu? Então, é um hormônio predominante, principalmente nesse momento da gestação. Então, ele está trabalhando ali para proteger essa gestação. Isso. Aí, tanto que pacientes que têm deficiência de progesterona, a gente tem que repor, porque tem chance de aborto. E ele serve para isso, então, para fazer essa proteção, entre aspas, porque eu acho que poderia ser, sei lá, seria outra palavra. Mas de maneira leiga, eu posso dizer que ela tá ali, que esse hormônio, ele entra em ação para proteger esta gestação. Para manter, pronto. Para manter essa gestação. E o leite? O leite é outro hormônio. E a dilatação? Isso tem a ver com hormônios também? Olha, tem tudo a ver. Na verdade, assim, o leite, ele é produzido pelo hormônio também hipotalâmico, ele vai ser produzido, a prolactina vai ajudar, a ocitocina vai ajudar. Então, são outros hormônios, não tem nada a ver, assim, com a progesterona. Um hormônio especificamente feminino. Isso, mas são hormônios femininos. É que, assim, os homens também produzem. Quando a gente fala que é predominantemente, não é que os homens não produzem. Sim, isso, predominantemente feminino. Aí são outras coisas, são outros hormônios predominantes. Tanto que o estradiol na gestação, por exemplo, a prolactina, ela diminui o estradiol nesse momento, entendeu? No momento de que você está amamentando e tal. Por isso que uma mulher, quando está amamentando, tá com o estradiol baixinho, fica com a vagina sequinha. Então, pós-parto, fala, nossa, minha vagina, doutora, tá seca, tá ruim pra ter relação, não tô aguentando, é horrível. Eu tô até desviando um pouco, né? Mas bom, nesse pós-parto, eu falo até para as pacientes, eu falo que é até sacanagem com a mulher, né? Porque no pós-parto, às vezes eu falo, gente, as mulheres não tá, às vezes, com esse desejo sexual, não tá com essa vontade de ficar junto. Eu falo, olha, não se cobre tanto, né? O marido tem que ter essa compreensão também, porque eu até brinco, uma cachorra, quando tem os bebezinhos dela, né? Os cachorrinhos. Chega um cachorro perto dela pra você ver o que ela faz, né? Então, eu falo que é um momento meio animal da mulher também, hormonalmente falando. Porque a mulher, nesse momento, ela tá muito hormonalmente pronta para atender o bebê, né? Então, todos os hormônios dela estão, assim, voltados para esse momento mãe, né? Então, tanto que a vagina tá ressecada, né? Ela tá assim, a testosterona também tá baixa, então tá tudo ali. E o que? A ocitocina tá alta, ela vai estar com a progesterona, a prolactina alta. Então vai estar tudo preparado para atender o bebê. Então, às vezes, ela até tem vontade de ficar junto com o marido, de ter esse apoio do marido, e o marido vai ter que compreender esse momento da mulher, né? Ela vai estar com momentos voltados para o bebê, né?
A gente tem até muita atenção com isso também. Ainda eu já sou essa mulher que eu posso ter filhos, quando a gente fala de hormônios, mas eu não estou conseguindo ter filhos. O fato de eu não conseguir ter filho, ou um dos fatores, porque eu deve ter inúmeros, Sim. que faz com que eu não consiga ter filhos também é hormonal? Se for, qual é esse hormônio? Tá. Na verdade, assim, eu também comento muito isso. As mulheres, elas nascem com todos os folículos ovarianos, tá? Então, quando a gente tá dentro... Sou um bebê fetinho, estou dentro da barriga da minha mãe. Com 20 semanas dentro da barriga da sua mãe, você tinha sua reserva máxima ovariana. Daí pra frente, você só tá perdendo. Tá? Então, dali pra frente tá perdendo. Um bebê acabou de nascer, ele tá perdendo. Ele perde sem menstruar? Sem o menstruar. Bebê tá perdendo sem Um menstruar? bebê recém-nascido, tô te falando que fetos até, verdade, tá? Fetos de 22, 23, 30 semanas, 29 semanas, 38 semanas, já está perdendo sua reserva ovulatória ali, ovariana, tá? Então, os bebês na fase menina, já nasceu com a sua reserva. 1 ano, 2, 10, nem menstruou ainda, vai perdendo reserva ovariana, todo mês. Nossa, então o que você tá querendo dizer com isso? Tá querendo dizer pra mim que sem menstruar, eu tô perdendo reserva? Sim. Depois que você menstrua, se eu tomar anticoncepcional, eu vou reservar meu folículo ali? Quer dizer que eu vou poder ter filho até mais tarde? Não existe isso, tá? Tomar anticoncepcional, e quando eu falo tomar, a gente tem essa mania de achar que é por boca, né? Qualquer tipo, DIU, implante, adesivo, qualquer tipo de anticoncepcional, tá? Hormonal ou não, tá? Não existe você fazer uso de um método que vai fazer com que a sua reserva ovariana prolongue, porque todo mês você perde uma taxa de reserva ovariana. Desde a infância. Desde a infância. Mas quando eu tô nessa fase da puberdade, juventude, que eu tô tendo filho ou pronta para ter filho, eu tô perdendo, depois que eu menstruo, eu perco mais ou na mesma proporção que eu sempre venho perdendo? É uma proporção meio que parecida. Tá, até grávida, tá? Até grávida. Até quando você está grávida, você tá perdendo mensalmente reserva ovariana. Então, uma pessoa que que não consegue engravidar por causa de hormônios, está relacionado a isso? Não, então deixa eu chegar lá. Aí que acontece? Quando você vai perdendo a sua reserva ovariana, eu até falo uma frase que assim, eu falo que a mulher tem prazo de validade, porque a gente nasce com essa reserva ovariana. Mas todos nós sabemos disso, a gente sabe. Sim, e aí você vai acabar perdendo. Agora, quando vai ser esse momento, não sei. Tem mulheres que têm menopausa precoce. E o que é precoce? Menos de 40 anos. Menos de 40 anos. Tá? Agora, infelizmente, como eu já até na nossa live, né, comentei, 40 anos pra mais já não é. Então, se você tiver 40 anos e entrar na menopausa, não é precoce, eu acho. Mas não é. Tá. Ainda mais os dias de hoje. Hoje, então... Hoje, então... Então, assim, é muito. Mas, enfim, ainda bem que tem reposição pra quem gosta e quer, né? E depois a gente vai falar por que hoje, então... Porque, nossa, se a gente falar de 20 anos atrás, 40 anos já era... Entre aspas, na nossa visão, era precoce, já tá menopausa. Parece que cada ano que passa imagine agora mais. que você vive com 70, super ativa, mas tudo bem. Mas é bem isso. Então, assim, o que a gente tem que avaliar? Pensando na parte hormonal, né? Os hormônios são principalmente, femininos, são principalmente produzidos no ovário. Para suprarrenal também. Eu sei, mas principalmente ali. E a reserva ovariana da mulher... ali também. Então não adianta, a mulher, se ela não tiver reserva ovariana, ela não vai engravidar. Ela pode engravidar sim. Paula, eu não posso mais engravidar, eu não tenho mais reserva ovariana. Você tem um óvulo, você me doa, aí eu vou engravidar, mas não é geneticamente meu. Tá bom. Eu peguei, a genética é da Paula. Entendeu? Pode ser meu marido que doou o espermatozoide, fecundei e pôs na minha barriga. Eu vou gerar esse bebê. Mas a genética é da Paula com a genética do meu marido, que eu vou gerar e vai ser meu filho. Ok, mas eu peguei esse óvulo de outra pessoa. Tá? Então, isso é um problema. Agora, pode ter outros problemas. Pode ter endometriose, você pode ter um problema tubário, você pode ter um fator masculino, né? Então, podem ter outros fatores que vão acabar, assim, levando uma dificuldade para essa gestação. Agora, falando da parte de reserva ovariana mesmo, de você ovular, ou um ovário policístico. Então, a pessoa tem a reserva ovariana, mas você não consegue fazer essa mulher ovular de uma forma adequada. Tá? Porque ela não consegue fazer a ovulação dela. Então, a gente tem que fazer um tratamento para ovário policístico. E isso gera uma outra entrevista aqui, tá? Porque o ovário policístico é uma coisa super complexa. Super. Que o pessoal acha que entrar com anticoncepcional é tratamento, não é. Quer dizer, não é só isso, entendeu? Não é só isso. Você sabe que na minha época de juventude, eu tenho ovário policístico, eu tenho mama policística.
Ou seja, depois a gente É, fala se porque der tempo. senão- Mas eu nunca usei anticoncepcional. E dá pra, Você e acredita? dá pra Eu não nunca usar. usei. Então, mas dá. Só que tem que fazer um tratamento. Olha eu aqui fazendo consulta novamente, gente. A gente não Mas vamos liga, lá. a gente É uma não delícia, liga. né? Porque eu tenho certeza que várias aí também estão no mesmo lugar que eu. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta neste período. Então, a gente está falando da mulher que está pronta para ter um filho e que já teve, tá bom? Qual é o impacto emocional nesta mulher? Depois a gente vai falar da mulher Que lá não para tá, frente. na menopausa, tá? Na menopausa. Da falta de algum hormônio feminino, aquilo que pode impactar emocionalmente essa mulher. Tá. Então, assim, ó, normalmente uma mulher que está. Você tá dizendo que tá querendo ter outro filho? É isso? Eu não entendi. Por exemplo, por exemplo, tem muitas mulheres que têm depressão pós-parto. Isso tem a ver com hormônios? Tem. Então, Mas não só, né? sempre não só. Mas assim, ó, o que a gente percebe? Isso, assim, até é uma opinião, eu acho que é meio abrangente de várias coisas, até vai um pouquinho da parte pessoal. São tá? linhas, são raízes. É porque assim, ó, eu acho que a depressão pós-parto, o que ela gera? Eu acho que a parte hormonal, gente, a gente tá num turbilhão de hormônios quando você ganha um bebê, né? Então, junta esse turbilhão de hormônios que você tem de alteração quando você ganha um bebê, com a novidade de ter um bebê, principalmente quando é um primeiro filho. Então, assim, é uma transformação na vida da mulher. Se a mulher não... E tem mulheres que fantasiam muito isso, né? Ainda tem muita fantasia sobre isso. Aí o quartinho, aí a roupinha. Gente, é lindo. Todo mundo quer viver isso. E não se fala de puerpério, Paula. Me traz aqui o dia pra falar de puerpério. Trago. Não se Porque fala pelo de jeito, puerpério. eu não sou mãe, eu não passei por isso. Eu já Não, vi. gente. Mas entre ver e ser, tem uma diferença enorme. Não, é demais, assim, ninguém fala de puerpério. E quando fala assim, ai, pós-parto, fala de um jeito, e assim, eu falo que mesmo quando a gente fala, martela, falar é uma coisa, mas quando você já tá sabendo de puerpério, dói, mas dói menos. Tá, claro. E eu falo que cada um sente de um jeito, mas antigamente eu falo que tinha uma rede de apoio que hoje não existe. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a mãe não trabalhava, a avó não trabalhava, a tia não trabalhava, a mãe tinha 5 irmãs. As vizinhas. As vizinhas as ajudavam. primas, é verdade. Entendeu? Me conta aí, gente. Quem que aí tem uma mãe que não trabalha, uma tia que não trabalha, que você tem 5 irmãs? Ninguém mais tem isso, né, gente? É verdade. É triste até. E a mulher passa E outra, pelas quem mesmas que coisas. nasce? Ah, nasceu meu bebê, vou pra casa da minha mãe ficar um mês. Não. Ou a mãe pode ficar na sua casa, mas a gente nem quer. A gente não quer, e essa mãe hoje esta mãe tá viajando. Tá viajando. E ela tem mais é que viajar E a mesmo. sogra também. E a gente dá conta. Não, eu dou conta, dá nada. Ninguém dá conta, gente. A gente não delega, a gente acha que dá conta de tudo. E ai, se não der. Eu sei. Ai. É ou não é, Paula? Aí deprime, gente. Entendi. Ai, se não der o peito exclusivo sozinha, hein? Não vem ninguém me ajudar, não. O primeiro banho tem que ser você. Troca a fralda todas, por favor, hein? Deixa esse quarto impecável. E arruma comida. Gente, ninguém dá conta disso não, né, gente? Ou seja, existe uma questão hormonal, É muita mas cobrança. muito mais... muito E aí, junto com tudo isso, o que sempre existiu. Exato. Desde 1900 bolinha, 1900, sei lá, desde a existência do ser humano, minha gente. Então, não dá. Não dá, a gente não dá conta e tem que dar. Porque no Instagram tá falando que eu tenho. Porque eu vi uma pessoa que teve gêmeos e, olha, ela dá conta, ela nem tem babá. Você sabe que a gente falou sobre isso no episódio que tá rolando agora, né, com uma psiquiatra. A gente falou muito sobre isso, o quanto as mulheres, de modo geral, estão sofrendo pelo fato delas não estão exercitando o senso crítico de entender que tudo que a gente vê lá é recorte. E que muitas das vezes não é recorte de coisas Muitas verdadeiras. das vezes... Nesse aspecto, eu conto ou a gente... Quem que conta? Nesse aspecto aí, pode ser que seja na maioria das vezes mesmo. É muitos quase sempre, São né? recortes. Gente, é muito quase sempre. Não genuínos, né? Mas há queda de hormônios. Não, total. Então tem o fator hormonal. Não, mas tá tudo certo. Eu tô quase contando. Ó, essa mas parte isso- talvez a gente... Eu tô quase contando do meu bracinho. Pode contar. Ela é tão incrível, ela deve ter um estoque de testosterona desse tamanho, porque Não ela tá tenho, toda gente. cheia de agulha no corpo. Agulha no Ai, corpo. não tá doendo? Não tô nada, tá tudo bem. Tá bem mesmo? Boa.
Ótimo. Ai, que bom. Bom, vamos continuar. Ó, então tá. Nesta fase, eu não entrei ainda no climatério. Não entrei no climatério ainda. Os hormônios importantes. Todos. Mas o que eles estão mais ativos ali. É que assim, gente, lembra daquela fase, daquela música? Qual? Sou ótima cantora. Vai. Complicada e perfeitinha, você me apareceu, era tudo que eu queria, né? Que é mulher de fases. A gente é mulher de fases, meu povo. Tá. Você casaria com você? Eu não sei. Eu casaria comigo. Me amo! Mulher é um trem difícil, gente, porque a gente é assim, Qual que você falou pra mim? Qual é o hormônio mesmo que faz a mulher querer se vestir mais bonita? Que não é o feminino? Gente... Não é, porque assim, eu tô repondo, acho que umas doses cavalares. Lógico que você não tá. Tô brincando. Porque eu não sou a favor de coisa pra lá nem pra cá, é só verdade, aqui, ó. É Mas, ó, não, sei. Certo. Mas, ó, o que eu tô falando? É assim, ó, mulher... Se a gente não tá bloqueada por causa de anticoncepcional, o que eu vou fazer, né? A gente não pode ter neném à torta direito. Isso. Então, a gente bloqueia. Mas, não é fácil. É assim, oscilação. Se você for estudar o ciclo menstrual... Eu lembro que eu saía da faculdade assim, agora eu entendi. Chegava em casa e falava, será? Acho que não. Eu falava, inferno, não entendi de novo, deixa eu estudar isso aqui outra vez. E estudava e falava, agora eu entendi. Aí dormia com ela, acho que eu não entendi. Você tem que estudar ciclo menstrual, gente, 1 milhão de vezes, é muito complicado. Imagina. Você vai explicar isso para as pessoas, a gente vai explicar pra gente. É muito difícil. Ciclo menstrual é difícil. Então, assim, se é difícil de entender, alguém que já tá estudando isso, assim, profundamente, você imagina como que é na realidade, porque tem um monte de coisa ali que a gente nem sabe. Medicina é uma coisa doida, imagina que a gente ainda nem sabe que existe. A cólica Depois a gente volta, tá, gente? Eu não me perdi. Eu tô fazendo Parece, tudo muito mas a gente não se consciente. perdeu. Só parece. A cólica tá relacionada ao hormônio também? Então. As cólicas menstruais? Por que algumas pessoas têm cólica e outras não? É que cólica... A gente já tá indo pra outra assunto. Mas rapidinho, a gente já volta. É que cólica, assim, cólica, tudo bem, a gente pode ter cólica. É que cólica, muita cólica, aquela cólica que cólica põe de cama, tomar coisa na veia, que vai tomar remédio na veia, que fica vomitando. A vida inteira foi gente, assim. isso não é normal. Foi assim. Se você tem essa cólica, vai ao seu médico. Agora entendeu? Porque não é normal, você tem que pesquisar endometriose. Aliás, a nossa última consulta, a gente falou sobre isso. Depois a gente volta lá na minha consulta. Essa cólica, não, né? Tá. Assim, uma coliquinha, tá? Que ruim, tô esquisita aqui, toma um remedinho de vez em quando, tá bom. Agora, essa cólica aí, que você fica de cama, tal, e endometriose também, eu acho que é outra conversa, né? Daí a gente vai... Se der tempo, a gente vai só vai dar uma pincelada. Tá, então vamos lá. Já tive os meus nenéns ou não tive meus nenéns, porque eu decido o que eu faço, porque a gente, como mulher, decide o que a gente quer, né, na vida. Mas vamos lá. Tá. Eu tô com 40 anos, eu entrei no climatério. Aí vamos pôr mais pra frente, uns 45. 47? 47? 47? É. Mas a maioria das pessoas que eu conheço entraram no climatério com 45. Triste, né? Eu sei, mas a gente A tá maioria. querendo pôr perto dos 50 ali, né? Não, mas tá bom, eu tô com 50 e tô menstruando ainda. Você acha que tem 50 então, mulher? Que linda, não, mas né? tenho 50 e tô menstruando ainda. Então Não tá. sei como que vai acontecer comigo, não. Mas já estou no climatério, concorda? Já. Já estou no climatério. Então vamos falar 45. Vou pegar 45 pra frente. Estou no climatério. O que está acontecendo com meus hormônios? O que é climatério, então? Primeiro, o que é climatério e o que está acontecendo com meus hormônios? Tá. Climatério é uma fase da vida, igual a adolescência, né? Não tem uma hora que começa e uma hora que termina. Não é um muro de Berlim, assim, né? Tum. É uma fase da vida onde aquelas reservas ovarianas que você já nasceu vão se esgotando. Então, não é que esgota de uma vez, vai diminuindo, tá? Então, vai ter mês que você vai produzir normalmente, vai ter mês que vai produzir menos. Então, essa reserva ovariana vai dando sinais de que tá diminuindo. Tá. Então, essa taxa de estradiol que os ovários estão produzindo vai começar a diminuir. Então, eu falo que é um filme que, dependendo do momento que você fotografa, você pode ver taxas hormonais normais, taxas hormonais diminuída, e assim vai, tá? Se você estiver... então vai chegar... É uma paciente que chega assim, ó. Raíli, eu tô super bem.
Aí parece que aí daí eu fiquei 3 meses, que ai menina, olha, minha menstruação não veio, eu tava mal-humorada, papapi, papapá, depende de cada paciente, eu falo que passa na fila, né? Tem paciente que passa na fila de todos os sintomas e tem paciente que não passa em fila nenhuma. Então não é porque você está no climatério que você vai ter todos os sintomas, tá? Isso não é regra, medicina não existe regra, né, gente? Tá. Nada é 100% nem Tá. 0%, tá? Mas quais são os sintomas que podem estar embutidos no climatério? Então, ou seja, você Então- vai falar os sintomas, eu vou olhar pra mim como mulher e falar assim, acho que eu tô. Estou aí, Tá. Então, primeiro, por que está acontecendo? O que é o climatério? Então, é quando é porque a sua reserva ovariana está começando a dar sinal de que está chegando ao fim. Então, o climatério, a mulher engravida? Engravida, Ok. tá? Por quê? Porque ainda você tem reserva ovariana. Ah, é fácil? Não é Tá. fácil engravidar, mas pode. Uhum. Tá? Bom, então o que acontece? Você vai começar a ter sintomas. Todas, lógico, acabei de falar que não, mas, né, quais são? Então vamos lá. Você pode ter ondas de calor, que a gente chama de fogachos, mas não é aquele calor, Paula, que você tá aí, tá todo mundo suando. Aqui em Rio Preto, por exemplo, não é esse calor? Não, é um Tá. calor que é assim, ó, que nem hoje, tá um dia fresquinho, É. né? E aí você tá lá, você fala, gente, que é isso aqui? Aí vem aquele calor, principalmente tórax, pescoço Tá. e rosto, às vezes fica vermelhinha, e dá um calor, acorda à noite, fala, gente do céu, do jeito que veio, ele vai embora, tá? Pode ser uma vez, pode ser 2, tem mulher que fala, gente, 20 vezes por dia, então vai variar. Irregularidade menstrual, pode falar, gente, tem mulher que fala assim, eu menstruei hoje, posso pôr absorvente, que dia tal minha menstruação vai vir. Parou de acontecer isso, Raília, agora minha menstruação vem, ela acha que ela daí fica 2, 3 meses sem vir, aí ela volta a vir direitinho, aí para de vir, aí quando ela vem parece que eu vou morrer de tanto sangrar, e aí volta a vir normal, e aí... Isso tô dando um exemplo, pode ser de outras maneiras, essa Pode ser como eu, irregularidade. por exemplo, que eu tô no climatério, mas a minha menstruação é assim, ó, ela vem todos os meses, certinho, num mês só, nos últimos Que 6 falhou? meses, que veio 2 vezes, Isso, lembra? pode. Veio 2 vezes. Veio até normal, É, mas veio 2 vezes. mas veio 2 vezes. Isso. Mas pode. o meu é assim, ó, tem mês que vem um dilúvio. Sim. E tem mês que não dura um vem. dia. Então Quer vai dizer, dura um começar a dia. ficar doidona. É, Eu falo, tá é. vindo doidona. É, Né? Doidona igual nós, gente. Doidona. Então, assim, era super gracinha, agora endoidou. Tá. Agora, quem já tinha menstruação doidona e continuou doidona, não vai ser um parâmetro, Não vai ser parâmetro. tá? Não vai ser parâmetro. É. Então, tudo Ok. bem, não tem problema. Guarda esse sintoma pra lá. Mas a onda de calor. Aí pode começar assim. Raília, eu sou uma pessoa super equilibrada, que hoje em dia tá raro, gente. Mas E não é por causa dos hormônios Não. só. tá Vai. todo mundo, tá tudo junto. Tamo junto. Principalmente depois da pandemia. Tamo Vai. junto. Mas assim, tô brincando, vamos voltar. É. Raília, eu sou uma pessoa equilibrada, normalmente. Eu fico triste de vez em quando, feliz, mas não tá normal. Entendeu? O cachorro da vizinha passou na minha rua, eu tô querendo chutar. Aí já Tá. pensei em chutar, já choro de remorso. Aí vejo uma flor caindo, nossa, que coitada da flor. Então, assim, uns sentimentos malucos, entendeu? Uma labilidade. O que é labilidade? Essa oscilação de humor doidona também. Entendi, claro. Tô gostando da palavra doidona, né? Mas é porque Mas, ó, tem uma afinidade É porque tão grande. afinidade, mulher doidona, tudo. É. Mas, ó, então é isso, você entendeu? Então a gente fica nessa oscilação de humor. Aí tem dia que você quer matar o marido. Uhum. Aí tem dia que você morre de amor, aí você se arrepende, aí briga com o filho. Sabe aquela coisa maluca? Sei. Hoje a gente tá tendo o filho mais velho. Então a mulher que tá, vamos dizer assim, que tá envelhecendo, quando tá chegando lá com 45, 50 anos, ainda não tá, às vezes, com o filho na idade de ir pra faculdade. É verdade. Mas há 10 anos atrás, Isso. juntava Ninho que vazio. era aquela idade que o filho tava indo casar, indo pra faculdade. O que juntava? Síndrome do ninho vazio. Exato. Pra que eu sirvo? Meu filho já foi embora. Não, aqui. Não. Acabou. Então era síndrome do ninho vazio, era ondas de calor, era tudo junto, era irregularidade menstrual. Aí os hormônios com essa loucura, lembra que eu falei do puerpério? Sim. Não é a mesma coisa, não são os mesmos hormônios necessariamente. Mas você acabava também tendo todos esses sintomas, que é uma confusão dos hormônios, entendeu? Claro. Normalmente por estar mais baixo e voltava mais baixo. Então, gente, dá muito sintoma, tá? Então, a labilidade emocional, como eu tava dizendo. Desejo sexual. Você fala, gente do céu, eu amo meu marido. No eu já climatério. tive... No Isso, a gente não tá falando depois da menopausa, não. no Tá. climatério. Então, a mulher vem falando assim, isso do menacme. Menacme, o que é menacme, gente? Menacme é essa fase onde a mulher está menstruando normal. Então, vai lá, dos tá. 12 aos 50 anos, tá? Tá. Também tem queixa de libido, muitas vezes por causa de
de uso de anticoncepcional, que daí tá a reposição da testosterona. Mas esse é outro assunto, vamos Tá só bom, voltar tá bom. pra cá. Sim. Então, às vezes, tem muita queixa de libido por causa disso, tá? Mas a parte agora do meio que a gente tá falando do climatério, tem também queixa de baixa de desejo sexual. E a gente tem essa coisa muito pontual do desejo sexual, mas a testosterona baixa, ela não é só o desejo sexual. Aham. Ela é a disposição, é a qualidade do sono. Então, às vezes, você fala, gente do céu, eu sempre, vamos supor, eu não tô falando de começar uma atividade nova, só, obviamente que também, mas fala assim, Raíla, eu sempre fiz, sei lá, musculação, vai. Todos os dias eu fui na academia 3 vezes na semana. Agora eu não aguento, não quero ir. Entendo. Eu olho, eu pego meu tênis, eu chego até a pensar em pôr, mas... sabe, não quero. Então, que você tá... Então, peraí. Gente, eu vou fazer uns cortinhos aqui. Peraí, só um pouquinho. Porque a gente vai aproveitar até uma Não, realidade. pode, vamos lá. Uma coisa que eu conversei com a minha mãe ontem, uma coisa que aconteceu comigo e que você falou aqui agora. Tá. Então, só para até agora, o que você disse, quando a gente entra no climatério, a gente começa a viver esse rebuliço com os nossos hormônios. Sim. Ok? Sim. E isso provoca esses sintomas que você falou. E quando a gente está falando desse rebuliço, a gente está falando de todos esses... Bom, a gente está... Hoje, nosso podcast, a gente está falando de maneira majoritária sobre os hormônios femininos, que é predominantemente feminino. Só que a testosterona é um hormônio predominantemente masculino, mas que neste período, quando ela diminui, é nessa época que ela diminui. Na verdade, ela pode diminuir em outros momentos, Tá. mas nesse momento ela também diminui junto com os outros. Junto com os outros. A testosterona, que é um hormônio masculino, ou Mas predominante masculino. Então vamos lá. A testosterona, ela é um hormônio masculino. Predominantemente masculina, Ok. tá? Mas a mulher, ela também produz Isso. em níveis femininos. Tá bom, O ok. que eu não sou a favor é você querer repor a testosterona em níveis que não são femininos. Tá, qual que é o nível feminino De testosterona, cada laboratório dá um valor, mas você tem que ter ele ali em torno de, é que assim, vamos supor, se for de 0,1 a 2, você deve deixar ele em torno de, vamos pôr ali, 1, tá? Tá. Mas assim, isso é muito relativo, né? A gente vai muito por... Isso é nível... Depende da mulher. É, também, não, né? e isso é muito nível de laboratório, tá? Tá bom. Mas tá, a questão não é bem essa, a questão é você ver. E outra, a gente não trata exame, né? A gente trata paciente, só que é claro que baseado nisso, tá? Então, às vezes, o que é o bom pra você, desde que somado com tudo isso, porque eu falo que exame, pra que ele serve? Ele é um exame complementar. Uhum. Então, a gente tem que ficar toda hora dosando exame de paciente? Não sei, depende, normalmente não, tá? Então, vamos supor assim, eu nunca fiz o exame da Paula. Uhum. A Paula veio pra mim se queixando disso. Tá. Então, vamos repor? Vamos. Ela pode repor? Eu falo que a primeira indicação de repor é a paciente quer? Quer. A paciente pode? Pode. Tá, legal. Então, vamos ver o que precisa de exames? Ela pode e ela... então ela pode, tá. Então, como é que a gente vai fazer a reposição? Nós vamos chegar nesse daqui a pouco, né? Gente, porque... tô começando a atropelar. Lembra Tá. que eu falar sobre o que minha mãe perguntou ontem? É isso. na hora Não, de chegar fala. Quer nisso? falar? Quer falar depois? Eu essa acho que a gente parte? fala depois, porque é sobre reposição hormonal. Tá, então Bom, vamos só terminar essa parte da isso. testosterona. Até depois passar pela menopausa Não, e mas a pós. testosterona, ela não é só nesse momento, tá? Tá. Como a gente usa muito anticoncepcional, a testosterona cai bastante. Na verdade, ela cai bastante, não, todos caem junto, porque é essa a função do anticoncepcional, é bloquear os hormônios pra eles não fazerem sinfonia, que nem eu falei que tem que Sim. estar, e você não ovular. A Tá. maioria, né? Cada um tem uma função, mas no geral é pra isso. Mas, e cai junto a testosterona também. E aí, quando cai, você fala, doutora, não quero, não tô mais com vontade de nada. E tem muita queixa disso. E a gente pode repor um pouquinho de testosterona até nessas pacientes que estão em fase de... que não é climatério, que é, sei lá, 30 anos, 20 anos, sei lá. Tá? Níveis fisiológicos. Não vamos repor, ficar, né? Que eu não sou, assim, não é que eu não sou a favor no sentido de sou contra, não é isso, tá? Mas eu acho que cada um tem o seu perfil. Não é muito o meu perfil, é isso, Ok. tá? Bom, voltando aqui que a gente estava mesmo A gente falando. estava no começo do climatério. Então os sintomas, como eu estava dizendo. Então não é que todo mundo vai ter esses sintomas. Tem paciente que entra no climatério, nessa fase climatérica, e nem sente nada, tá? E tem umas que eu falo que passa na fila de todos os sintomas, né? E esses sintomas são fixos? Não, vai ter mês que você vai estar melhor, depende de muita coisa. Nesse momento já dá pra gente repor, tá? Tá, e o que é menopausa? O que é a menopausa? A menopausa é um nome que a gente dá para a última menstruação. E como que eu sei que vai ser a última? Como eu sangrei semana passada, dia 10. Como que eu sei que aquela lá vai ser minha última menstruação? Se dia 10 de agosto do ano que vem você não tiver menstruado,
pode comprar um bolo, cantar parabéns, aquela lá foi só o Eu queria saber quem que canta parabéns pela menopausa. também acho que não tem. Oh, meu Bom, Deus! mas na dúvida, né? Aí você pode cantar parabéns, de qualquer maneira, se quiser. Porque vamos combinar, gente, é assim, ó, vamos combinar. Tem mulheres que realmente, que eu Ah. sei já, que não passa pela fila. Puta, legal pra ela. É. Mas isso não significa que ela não Que ela tenha não vai ter algumas os coisas no isso, corpo. Porque não ter o Não é sintoma. legal. Não é porque você não tem o sintoma que você não tem algumas outras coisas, tá? Exatamente. Que a gente vai falar. Que- Mas aí, a menopausa, Paula, é isso, Tá tá? bom. É a última menstruação que você vai ter tido lá. Dia 10 de agosto, você vai chegar hoje. Hoje é dia 19 de agosto de 2023, viu, Paula? Sabe aquela menstruação do dia 10 de agosto de 2022? Foi minha última, não sangrei mais. Olha que lindo. Lindo só se for pra você. Também acho, pra Tô mim, brincando. péssimo. Tô brincando. Então vamos É lá. lindo pra A quem, né? menopausa é um marco dentro do É um climatério. nome. E significa que o climatério acabou? Não, pelo jeito não. Não. Tá. O climatério, ele engloba tudo isso. E dentro do climatério, a menopausa acontece. Isso, tá, Você ok. entendeu? Entendi Então, perfeitamente. dentro ele acontece. E aí os sintomas podem continuar quando? Sei lá, às vezes demora um pouco mais, um pouco menos. Isso é muito... O climatério vai em mais torno ou de um menos até quantos anos? Depende. Então, assim, ó, vamos lá. Quando que acontece a menopausa? Em torno de 50, tá? A Tá. grande maioria. Eu falo Tá. que é uma curva de Gauss, é uma Aham. boca de sino. A maioria tá em torno de 50. Então significa que ela parou de menstruar com 49. Não, vamos supor que ela parou com 50. Então tá. Parou com 50, 51, vamos então. pensar assim. Vai dos 47 aos 52, Tá sei bom. lá, uma média, tá? Ok. E aí, quando que é o melhor momento para repor os hormônios? Nessa fase, dos 47 e começar. Mesmo que você ainda Ainda menstrue. esteja menstruando. Ah, Você pode ok. começar já a repor. Tá. E aí vai variar de quê? De tanta coisa. Do que a paciente está sentindo. Primeiro de tudo, que já está já está dito, é que a paciente tem que querer. Eu Concordo. nunca vou Tá. convencer um ser humano de repor hormônio na minha vida, Tá bom. tá? Tem contraindicação, mas peraí, a gente vai perguntar sim. Vou Sim. guardar essa pergunta tua, dá um minuto. Tá. Porque eu tenho mais coisas sobre contraindicação. Mas assim, ó, primeira indicação Tá. é a paciente Querer. querer, tá? Se a paciente falar, ai, doutora, tenho dúvidas, pra mim não vai repor. Comigo não vai, tá? Se a paciente quer repor, vamos repor, tá? E aí a gente vai ver se pode, se não pode, que é onde a gente vai entrar daqui a pouco. Tá. Mas é o momento de sim. Por que as pessoas falam tanto? Isso é simplesmente porque somos leigos e a gente escutou isso e a gente repete. Por que as pessoas falam tanto, os sintomas da menopausa? Pelo que eu tô entendendo aqui, não é da menopausa, é do climatério. Porque vira um nome, assim como Tá a gente bom. fala gilete por uma coisa que é lâmina de barbear. Tá bom, entendi. Entendeu? Pegou. Então Mas é o climatério, é o climatério, que impõe pra nós todas essas Porque mudanças. uma vez que você está na menopausa, significa que a minha reserva ovariana acabou. E na menopausa você não engravida. Então tá. No climatério, sim. A partir da menopausa, eu estou dentro do climatério, onde eu não mais Você até tem um engravido. climatério, mas exatamente. Mas Tá na bom. menopausa não engravida, acabou, esgotou sua reserva ovariana. Ok. Não engravida ok. mais. Tá certo. Mas fulano engravidou na menopausa. Não era menopausa, era climatério. Qual é o hormônio que acabou definitivamente aí, nessa hora? Não é o hormônio, Definitivamente não existe, porque a gente Tá tem a bom. produção também pela suprarrenal. Então nunca Tá. é zero. Não Tá existe, bom. não existe Tá. mais, é zero, né? Tá. Mas assim, esgota muito, fica muito pra baixo mesmo o estradiol, Estradiol. tá? A gente tem uma elevação alta, né? Interessante, Tá. mas fica bem alto o FSH, que é um hormônio, porque é um hormônio que acorda o ovário. Ele tenta acordar com muita força o ovário, ele não consegue, então ele vai cada vez aumentando mais para tentar acordar. Então o FSH aumenta bastante, tá? Então, o que mais? A testosterona cai. Então, olha também. só que você falou, FSH aumenta muito Aumenta. e o estradiol diminui Cai. lá embaixo, testosterona lá embaixo, etc. A gente vai falar então agora de no reposição e geral. se tem contraindicação, mas você falou que um hormônio subiu demais, porque ele está tentando acordar o o organismo. ovário, isso. Existe algum problema quando o hormônio está lá em cima também? Existe alguma Não, coisa que tá esse além? não. Esse daqui é só um não. marcador, na verdade. Então esse tá não bom. tem problema. Então tá, a gente vai falar um pouquinho agora de reposição hormonal, que é o grande lance de toda essa conversa aqui, né? Sim. Porque a gente já sabe que quando a gente entra no climatério, nesse período todo, várias coisas acontecem com o corpo da mulher e também com o ânimo da mulher, que está relacionada a todos esses hormônios. Então, minha mãe ela me contou ontem assim, quando eu era mais nova, que eu fui no médico há 40 anos atrás, 50 anos atrás, minha mãe tem 30, ela estava falando de quando 80 de quando tinha 50, então 80 anos atrás. Tá. Eu fui no médico
E eu perguntei pro médico, esse negócio de reposição, naquela época ainda se falava muito mal de reposição hormonal. Sim, E ele falou assim, você sente isso? Não. Você sente isso? Não. Você sente isso? Não. Você sente isso? Não. Eu falei assim, então você não precisa repor. E ela passou a vida inteira sem repor. Sim. Por outro lado, eu quero que você pode me corrigir completamente, Não, pode mas tá colocando certo, tá. cenários. Então a gente está falando de uma mulher que não tinha nenhum sintomas e que não sentiu necessidade de repor. Eu fui na minha ginecologista quando eu completei 50 anos sem queixa nenhuma. Eu não tinha queixa que estava acontecendo comigo. Porque, por enquanto, eu sou a sortuda que não passei na fila dos sintomas. Tá. Ok. Mas eu fiz 50 anos e falei, tá na hora de eu ir, né? Porque eu vou começar, algumas coisas vão começar a acontecer. E na hora que ela abriu o exame, a minha testosterona estava zerada. Zerada, é modo de falar que era 0,0000. Aí ela perguntou pra mim, antes dela me falar que estava zerada, ela perguntou pra mim, você sente isso? Você sente isso? Você sente isso? Eu falei, não. Como que é a tua vida? Minha vida é assim, eu sou igual ela. Acorda de manhã, 5 horas da manhã, vai fazer isso, vai acabar meia-noite. E você não tem preguiça? Você não tá cansada? Você não tá... Não tô nada disso. E a minha testosterona estava zerada. Se fosse o médico da minha mãe, de 30 anos atrás, ela ia falar para mim assim, então você não precisa repor. A minha pergunta é, mas eu quero repor, ela está zerada. Então a primeira pergunta é, quando o médico fala para minha mãe, se você não sente nada, você não precisa, e eu que não sentia nada, quis, eu posso entender no final das contas que mesmo que eu não esteja sentindo nada, mas que eu estou com eles lá embaixo, se eu decidir, ele vai fazer bem pra mim. Eu não preciso, mas ele vai fazer bem pra mim. Então, você entendeu essa relação? Eu entendi. Eu acho assim... Não sei se eu fui clara. Não. Eu acho assim, ó, eu sempre tenho uma coisa assim comigo, que é a gente não trata exame, a gente trata paciente. Tá. Mas se a gente pediu, foi por um motivo. Ok. Né? A gente tinha vários motivos lá, tudo que a gente resolveu pedir. Quando ele veio operado, eu te questionei, você falou, não não tenho isso, mas eu gostaria de repor se não tivesse 100%. Foi isso mesmo. Como que você tá? Eu tô ótima. Eu tô ótima. Mentira, gente, eu tô brincando. Eu tô muito bem. Então você percebe, Paula? Percebo, claro. E Então, vou te falar assim, que em 1 mês e meio, a diferença que ela fez no meu corpo foi incrível. Entendeu? Então, assim, tava faltando. Percebeu? Claro. É isso que eu acho assim, que a gente tem que considerar. Eu não sou a favor, e isso não significa que eu sou contra quem... Pelo amor de Deus, tá? Não quero polêmicas, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que fazer equilíbrio, né? Quando a sua estava muito zerada, eu achei interessante a gente dar numa dose mínima. Foi sempre, mesmo. gente. Mínimo. É sempre assim, vamos um pouquinho e ver como que você fica. Ou eu falei, assim, eu sempre falo, vai e vem daqui um mês, pra eu ver como que você ficou, tá? Porque o que é mínimo pra você, às vezes pra ela, vai ser muito, por mínimo que seja. Então, vai de pouquinho. Vamos com calma. E outra, não é qualquer testosterona, tá? É uma testosterona que é através de um gel, não é por boca, não é injetável, é através de um gel para tentar, ou implante, né? Que eu trabalho com os implantes da Eumeco. Então, através de um jeito ou de outro, para tentar fazer com que seja o mais parecido com o que o seu organismo produz. São chamados bioidênticos? Tem um pouco de polêmica com esse nome, mas Tá sim, bom. são iguaizinhos, que assim, são mais próximos, parecidos com o que a gente Tá produz, sim. A molécula é igual. Eu comparo muito os hormônios que eu trabalho, assim, Paulo. Eu falo que assim, a gente tem que pensar que é igual quem gosta de vinho, quem gosta de chocolate. Eu falo chocolate, que eu acho que a maioria deve gostar. Ou vinho. São todos iguais? Não. Né? Falo muito isso do consulta. Eu falo, não são todos iguais. Quem gosta de chocolate, se comer um chocolate de uma qualidade super alta, ou se você comer um guarda-chuvinha daqueles que a gente adorava quando era criança. Nossa. Poxa vida, não é a mesma coisa. Então, hormônio não é tudo igual. Eu não sou a favor de reposição hormonal a todo custo, nem qualquer dosagem, nem de qualquer jeito, tá? Então, a reposição hormonal tem que ser feita com muita cautela e cuidado, tá? Para pacientes bem indicadas, que querem fazer, Tá certo. tá? E dessa maneira, então assim, na dosagem correta, para quem tem sabe, esse cuidado de sempre voltar pra gente ver e dar, assim, esses hormônios, não qualquer hormônio, tá? Então aí você fez e olha como você ficou. Verdade. Entendeu? Então se você tivesse voltado pra mim e falado, Raíli, que... né? Cresceu meu pelo, eu tô com acne, ou isso, aquilo. Peraí, então não, Paula. Então esse exame realmente, por mais que tenha sido feito no laboratório de confiança, né? Tenha sido feito uma consulta que a gente considerou ter sido bem tranquilinha ali, tudo bem feita.
Pode ter sido que a gente errou. E aí o quê? Vamos parar, porque foi feito 30 dias, ele chega, né? Então tudo vamos organizar a conversa da reposição hormonal. Primeira coisa, estou pronta para repor. Eu tenho todas as características para repor. Quais são os hormônios que se repõem? a gente vai repor progesterona, Tá. isso não é reposição hormonal. Cada deve um que repor. você falar, fala para mim o que eu ganho quando eu estou repondo Tá, ela. então deixa eu só voltar um pouquinho. Tá. Quando a gente tá entrando na menopausa, não só esses sintomas que vão ter uma melhora, mas tem coisas também que a gente vai ter de ganho que a gente não enxerga de cara. Por exemplo, quando a gente tá na menopausa, a gente vai ter uma perda de massa muscular, a gente vai ter uma perda de massa óssea, Tá. a gente vai ter também uma perda até cognitiva, Uhum. tá? A gente vê também até um envelhecimento, assim, de demências e tudo mais, né? A gente vê também, tem uma proteção quando faz a reposição cardiovascular, então tem uma proteção desse endotélio, Tá. isso tudo feito no momento certo, do jeito certo, né? Até da pele, cabelo, né? Pode ver que vai ficando mais velha, fica aquela pele que eu falo pele de velhinho, né? Que só desbarrar já solta. O cabelo muito fraquinho, fininho. Aham. Vagina mais seca, com mais chance de ter infecção urinária, perda urinária. Então, isso é de, entrei na menopausa hoje, daqui 6 meses eu tô assim, no geral. Não. Isso são coisas que os sintomas que a gente conversou agora há pouco, são, assim, meio imediatos. Mas isso que eu tô falando, você vai ter ao decorrer dos anos. Tá. Quem faz a reposição hormonal, qualquer reposição hormonal, não. Tá. Essa que Isso a gente tá tá bem conversando claro. bem claro, que É. não é igual chocolate, não vai comer guarda-chuvinha, hein? Guarda-chuvinha Isso. não vai fazer isso, não é isso. Não vale a caloria. Vamos comer uma qualidade boa, exatamente. Eu falo, Não vale a caloria. pelo amor de Deus. Então, assim, uma coisa boa, vamos fazer uma direita, aí você vai fazer o quê? E não é só fazer direito, é fazer direito com acompanhamento, tá? Aí você vai o quê? Vai ter um ganho com tudo isso, tá? Mas eu ouvi dizer que dá câncer. Mas eu ouvi dizer que não sei o quê. Primeiro, calma. A gente acabou de dizer que são pacientes que têm indicação e que querem, tá? Normalmente as pacientes que têm indicação e querem, então não vão, então não dá câncer. Eu falo, olha, calma, primeira coisa, eu acabei de falar que você vai estar aqui no meu consultório, no mínimo, É verdade. anualmente, no mínimo, É. tá? Minhas pacientes normalmente a cada 6 meses estão lá comigo. Olha, se a paciente vai ter um câncer, a gente vai descobrir provavelmente muito mais rápido do que as que não estão acompanhando com reposição, entendeu? Mas será que foi o hormônio que deu? Eu falo, olha, a paciente que tem essa dúvida, não reponha. E por isso que eu falo, tem que querer, tá? Mas aí vai causar? Eu falo, olha, é o que eu tô te dizendo, você não tá repondo com qualquer hormônio. A chance de câncer de mama, essas coisas, eu falo assim, com todos os exames em dia, uma boa história retirada da paciente, eu não sei se isso vai te causar mais câncer com um hormônio que é igual ao que você está produzindo, em doses mínimas, para te manter o quê? Com uma boa qualidade de vida. O que eu posso te garantir é que você vai ter um ganho de qualidade de vida, isso é fato, entendeu? Agora, daqui para lá, o que vai acontecer, a gente vai estar em cima de você, de olho em você. Entendeu? Gente, eu venho lendo muitas matérias científicas, matérias em revistas mais leigas, onde tem inúmeros cientistas que já está derrubando essa verdade que foi colocada e a gente entende por quê há anos atrás, que é o eu contrário. acho que são coisas que em breve que a reposição, o contrário do que as pessoas falavam antigamente, que gera o câncer, previne. Pois é. Isso são coisas que a gente tem descoberto Que em ainda algumas não- coisas, já em ainda não algumas tá- áreas. Ainda não está super definido. Mas Mas não existe é estigma, qualquer né? reposição. Existe um estigma de Existe. estudos que não foram bem feitos lá atrás, em 2008. E também é isso, né? Não é qualquer reposição. Não é qualquer reposição Isso de é o qualquer mais jeito. importante. Isso é muito Então importante. Então vamos falar assim. Primeiro a gente vai falar eu posso e eu quero. Então quais são os hormônios que se repõem e cada um deles qual é a vantagem que está vai dar. sendo devolvida para o meu corpo. E a gente finaliza dizendo a mulher que não pode por quê? E se ela não pode, o que uma ginecologista pode dizer para ela? Outros artifícios para que ela consiga ter uma qualidade de vida um pouco melhor sem fazer absolutamente nada. Tá. Então vai. Quais são assim, os hormônios que podem? Os que a gente vai repor vai ser o estradiol. Então, o estradiol... Talvez eu esqueci de algum detalhe, mas Tudo vamos lá bem, que eu tentar de modo lembrar. Ó, geral. o estradiol, ele vai ter um ganho na massa óssea, tá? Tá. Ele vai ter essa proteção endovascular. Ele vai ter esse ganho na pele, esse ganho no cabelo, tá bom?
Acho que no geral, ela vai ter esse ganho na mucosa vaginal, então você pode ter uma melhora na estrutura vaginal, tendo tanto na parte de lubrificação quanto de estrutural, evitando às vezes recorrências de casos de infecção de urina. A testosterona, Tá. em dose feminina, sempre fixando. Tá. Então você vai ter um ganho na massa muscular, Uhum. não é pra ficar com hipertrofia, é pra manter tônus ali, manter não para não perder, É isso tá? mesmo. Pronto. É. E aí, assim, então você vai manter, vai acabar tendo não perdendo isso, você vai acabar mantendo seu ânimo, Uhum. memória, tá? Qualidade do sono, desejo sexual, disposição, isso é Tá. testosterona. A lubrificação que você falou tá É com o estradiol. Tá bom. Tá? E a progesterona, a gente costuma repor, não precisa todo mundo. Quem Tá. que vai repor? Quem tem útero, Tá. a gente repõe. Uhum. Quem tem história de endometriose, já tirei meu útero, mas você teve história de endometriose? Tive, precisa repor também, tá? Então a progesterona, ela é mais uma proteção do endométrio, que é uma camada interna uterina, ou para quem já teve endometriose, para possíveis focos microscópicos, que mesmo que você já tirou o seu útero, tirou todos os focos visíveis, precisa fazer se você for fazer reposição hormonal. Então a gente usa progesterona também. Tá? Ok. Então, mais para fator proteção. Tá. E a gente faz, vamos supor que eu comecei agora com 50 anos a repor a testosterona. Tá. E certamente os outros dois, daqui a alguns tempos, breve, vai vir se eu Uhum. puder. No momento certo, Se isso. eu quiser. Tá. Até quanto tempo que eu posso fazer isso? Pro resto da vida? Eu posso repor? Minha que opinião, sim, o resto da vida. Pro resto da vida pode? Pode. Entendi. Então eu vou morrer colocando creminho na perna? Pode. Um dia que você for pro caixão, você fala, viu? Meu creminho aqui. Entendi. Entendi. Ai, que horror. Tá. Não, Macabro, né? não, mas a gente tá brincando, a gente entendeu. Mas quando você falou na minha opinião, você quis dizer o quê? Porque muitos médicos, quando vão... Mas é que aquela questão de qual hormônio você está dizendo. Falam que é de 5 a 10 anos, tem que parar a reposição hormonal. Tá. Qual reposição hormonal? Né? Ok. Essa reposição hormonal, que são os implantes, que são os gelzinhos, que são iguais que a gente está produzindo, você pode repor. Então, por favor, antes da gente entrar na mulher que não pode, pra gente terminar, eu quero que você diga pra elas aqui, se for possível, da maneira que der. A gente tá num podcast e a gente não tem como se aprofundar, ela não tem como se aprofundar. Mas diga pra essa mulher que tá ali e que ela tá pensando em repor, quais são as preocupações que ela tem que ter para fazer a melhor reposição. Tanto do próprio hormônio que vai ser reposto, quanto quais são as considerações que ela tem que levar para o médico fazer um bom diagnóstico para ela. Bom, precisa do seu médico, Tá. que saiba fazer, então, esse tipo de trabalho com essa reposição. Você precisa ter exames atuais, então, mamografia, um ultrassom de abdômen total, um ultrassom transvaginal, exame de colesterol, exame de tireoide, as dosagens hormonais recentes, pelo menos uma vez na vida tem que ter dosado. Tá. Acho que, no geral, esses exames, assim. Tá. Uma densitometria óssea, se já fizeram pelo menos uns 5 anos que você entrou na menopausa. Tá. Como que ela vai saber se ela está repondo com bons hormônios? Então, mas Porque a gente falou depende do guarda-chuva e falou do suíço. do suíço. Eu não estou falando de dinheiro agora, não estou falando de valor. Sim. Eu estou falando de que Qualidade. o que é bom, Então, ó, depende. No mercado, assim, que a gente... Hoje, existem... Que eu, né, infelizmente, só tenho estradiol. Uhum. Não vou falar marca, né? Mas só Tá. tem estradiol pra comprar na farmácia. Os outros, normalmente, são manipulados, tá? Manipulados. É. Tá. Não, boca nem pensar. Boca nem pensar. Tá. O pessoal do laboratório vai me matar. Mas eles sabem que Tem eles vários vão... médicos que passam por aqui e falam, o pessoal vai me matar, o pessoal vai me matar. Vai o me pessoal matar. Mas eu, assim, eles sabem. Todo mundo dos laboratórios adora, sou assim, adoro vários medicamentos, tudo mais. Por boca eu não prescrevo. Tá, é creme e... Creme, pode ser E vaginal, pode ser os implantes, que eu trabalho com os Daiomeco, pode ser, eu falo que só tem, que eu confio deles, tá. né, nesse momento. E são os implantes, né, de silicone, e aí você faz, os gelzinhos são manipulados nas farmácias de uma boa qualidade, tem que ser nanopartícula. Tá. Então vai numa boa farmácia de manipulação também, não vai pelo preço, que às vezes não é absurdo, né? Se você vai fazer, vamos por exemplo, faz um orçamento, uma tá 100, a outra tá 500, a outra tá 50, nem tanto ao Tá. céu, nem tanto ao inferno, né? Cuidado com manipulação. Normalmente o seu médico sabe te indicar uma boa farmácia de manipulação.
que trabalha com isso, né? Então o médico também tem que trabalhar com isso, tem que ter uma certa experiência com Então é esses importante, hormônios. quando a gente pensar em reposição hormonal, é importante que eu procure um ginecologista especialista em reposição hormonal ou pode ser o meu Eu acho que o seu ginecologista, se ele acredita nisso, é porque tem que ver se ele trabalha com essa parte, né? Assim como, Tá. por exemplo, eu não trabalho com fertilização, Certo. e se você for me procurar por fertilização, eu vou saber te aconselhar até um certo ponto. Tá. Dali pra frente eu vou indicar colegas meus que eu adoro, entendeu? Assim como eu não faço ultrassom, conheço pessoas maravilhosas que fazem, vou indicar. Tá. Às vezes você vai no seu ginecologista e ele não faz reposição hormonal, não sei. Então você talvez vai ter alguém que ele vai indicar. É isso. Tá? Ok. Agora, se o seu ginecologista faz, com certeza ele vai te orientar. Então, ou também. seja, tem muita vantagem em fazer reposição hormonal. Gera para nós uma qualidade, estende essa qualidade de vida Estende, você vai ter uma qualidade de vida maravilhosa. nossa. Maravilhosa. Com certeza. Quem não pode? Quem Olha, é essa mulher que não pode? a que não quer, principalmente. Principalmente quem não quer. Quem que não quer e tem medo, não faça, gente. Assim, minha principal opinião. bom. Porque eu brinco muito assim, ó. Se você tá fazendo reposição hormonal, eu dou sempre esse exemplo, o paciente que, se você já é minha paciente, você já ouviu isso. É assim, se você vai no seu médico de 30 anos, você tá fazendo reposição hormonal com medo e encravou a unha do seu pé, Uhum. e você foi naquele médico que às vezes é contra a reposição hormonal porque encravou a unha do seu pé, Tá. ele vai falar, tá repondo hormônio, né? Tá. Foi entendi. isso, certeza. Vamos falar isso pra você, o que você vai falar que é? Uhum. Conheço 30 anos esse médico. Claro. Nunca repus hormônio, encravou a unha do meu pé, foi o hormônio. Sabe esse tipo de coisa? Entende, claro. Então, a primeira perfeitamente. contraindicação é, se você tem medo, não faça, tá? Segunda contraindicação, se a paciente teve um câncer de mama, Uhum. né, que tem uma contraindicação formal do seu médico para não repor, ou está usando um medicamento para bloquear os hormônios, poxa, você não vai poder usar, né? Um tumor ovariano, então, né, uma doença hipertensiva muito grave. Endometriose. Endometriose pode? Pode, porque você sugeriu até que pode, é verdade. Pode, É, ovário aqui. policístico, endometriose. Então, tem algumas peculiaridades, assim, no geral, porque esses hormônios é o que eu tô te dizendo. Não é qualquer hormônio, então tem que tomar um pouco de cuidado. Gente, e ficar em ela cima. tá batendo o tempo todo, Não desde é o início qualquer desse episódio, que não é para comprar o chocolate De guarda-chuvinha, de guarda-chuva. bolinha de futebol. Então, como que eu, mais uma vez, como que eu vou saber que eu não estou adicionando chocolatinho de... Converse com seu médico. Sempre converse com seu médico. Pede não pra faça ele isso. sozinha. Faça não. faça... Converse com seu médico. Fala, eu quero usar um hormônio que é o mais parecido possível com o meu organismo. É isso. É isso, gente. Essa é a mensagem principal. É. Agora, eu não posso, por que que eu E não na posso? A dose gente já- menor necessária, na menor dose necessária para me fazer bem. Isso, é a menor dose necessária para fazer bem, um Isso. hormônio que seja o mais parecido com o que eu produzo biologicamente. Isso, sem ser pela uma via também oral, injetável, que no geral também Que não seria costuma mais ser. interessante que É. fosse creme ou implante. Porque tudo que é por boca, Paula, passa duplamente pelo fígado, entendeu? Tá. Então tem mais chance de ativação de cascata de coagulação, tudo tem mais efeito colateral. Por isso, Ok. tá? Efeitos colaterais. Tem efeitos colaterais? Reposição de hormônio? Depende da dose. No geral, Tá. é isso. No geral, se você faz uma dose que é pra paciente é tranquila, não vai ter efeito colateral. Ela não vai ter efeito, ela vai ter só os efeitos Só os saudáveis. efeitos saudáveis, é. Ok. O que eu ia perguntar? Perguntar assim, você já falou pra mim, quem não Ah. pode? E essa mulher que não pode? O que você sugere Então, pra ela? aqui não pode, eu falo tudo o que eu falo pra que pode também, pra tentar fazer. Eu falo, gente, assim, ó, tem medicamentos que a gente pode usar fitoterápicos, entendeu? Tá. Ou às vezes nem precisa ser medicamento, mas existem aqueles que vão dar uma aliviada, né? Então, assim, primeiro, alimentação. Gente, tudo que a gente pode associar com a alimentação, uma alimentação mais saudável, mais anti-inflamatória. Uhum. Junto com tudo isso, a gente sempre associa, dá uma olhada como tá a tireoide, como tá a vitamina D, como tá o colesterol, essa parte de ômega. Então, isso tudo, junto com a reposição hormonal, também dá pra fazer. Mas aí, se a paciente não pode, a gente tenta associar esses outros fatores. Então, uma atividade física, né? Algumas outras coisas mais fitoterápicas para tentar auxiliar a mulher nesses sintomas. A acupuntura, então, né? Tenta ver o que é possível para fazer para essa mulher. Entendeu? Você sabe que uma das coisas que me falaram hoje no Instagram, quando eu anunciei, chegaram muitas perguntas, nem sei se vai dar tempo de fazer, acho que não, mas a gente vai colocando depois, depois a gente a gente tenta dá um ajudar. jeito de fazer novamente, qualquer coisa nesse sentido.
Mas os hormônios não são... Como que é o termo que ela usou, gente? Os hormônios não são... aquele negócio que... Salvadores, não é essa palavra, é outra palavra. Eu falo aí nos stories. Realmente não é mesmo, mas ele faz diferença. É claro, porque imagina assim, uma mulher que não faz atividade física, que come completamente errado, que não dorme, que não toma água, ou seja... Gente, hormônio é vida. Então, mas não importa em que fase da vida que ela tá, ela não vai estar bem mesmo. Não, na verdade, assim, ó, hormônio, eu não tô falando de reposição hormonal. Exato. Eu tô falando de qualquer coisa. Não existe vida sem hormônio. Né? A gente é puro hormônio. Pensa. Claro, então. Acabei de falar, na própria ovulação, na própria formação de geração de um bebê, hormônio é vida, né? Então, assim, tudo no nosso organismo é baseado em hormônio. Tudo Qual que é o hormônio acontece. da paixão, do amor? Ocitocina. 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 A mulher, quando ganha um bebê, tá assim, ó. Amando, né, o neném, né? Se você cheirar, ela tá cheirando ocitocina. Entendi. Não, a mulher é inundada de ocitocina, né? Por isso que ela olha o bebê, aquele bebê que acabou de nascer assim, e fala, ai, que lindo, né? E a gente acha mesmo, né? Qual é a pergunta? Ah lá. Ai, agora que depois eu nem bonitinho. acho mais. Pai. Qual é a pergunta? Tem alguma pergunta que eu deixei de fazer que é importante para vocês? Qual é a pergunta que eu deixei de fazer que é importante? Que você deixou de fazer que é importante? Para quem tá ali do outro lado. Nossa, que difícil. Tem? Não sei, acho que a gente... Alguma pergunta que eu não fiz? Deve ter alguém perguntando agora na cabecinha, né? Deve, né, gente? Mas a gente ainda não tá nesse alcance. Pelo amor de Deus, não façam reposição hormonal Você tem que sozinhos. repetir o que ela falou, porque ela não falou ali. Repete o que ela falou. Não é para favor. vocês ficarem fazendo reposição hormonal sozinhos, saírem comprando as coisas. Agora eu vou fazer, agora eu já entendi, já sei o que ela faz. Gente, pelo amor de Deus, né? Tem que ter muita responsabilidade. Eu acabei de falar que as pacientes vão no consultório, às vezes, a cada 3 meses, 6 meses, no mínimo uma vez por ano. Então, tenham responsabilidade, não é água, né? Então, a gente, assim... Até água, né? Se a gente tomar errado, com dá certeza. ruim, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade. Não é uma coisa para se fazer de qualquer jeito. A gente tá aqui para tentar informar. Então, por favor, sejam responsáveis, né, Paulo? Tá. Tem algum hormônio que podemos dizer que seria o hormônio da juventude? Da juventude? Qual e por quê? Poxa, da juventude... Olha, eu acho que o hormônio da juventude feminino, assim, seria o estradiol, né? O estradiol é o hormônio da juventude. Tá. Né? Mas o DHEA. DHEA. Ele é produzido na suprarrenal. Certo. Ele é um precursor da testosterona. Tá. Entre outras coisas ali. Então, ele vai gerar a testosterona. Tem muita gente tomando DHEA, né? Então, ele vai levar você a ter uma produção... Eu falo assim, ó, que a testosterona é o bolo... Vamos dizer, né, gente? Tá. A testosterona é como se fosse o bolo pronto. É uma analogia. Uma analogia. Então, e aí o DHEA é como se fosse a farinha. Então, você toma o DHEA para virar testosterona. Tá? E varia. Não vai sair tomando DHEA. Tá. Mas também não compra sem receita. É que sempre tem pessoas que dão um jeitinho, mas não é legal. Mas isso faz mesmo? Mas a gente produz DHEA, entendeu? Entendi. Mas tá tendo muita gente tomando, assim. E faz né? diferença mesmo essas pessoas estão tomando? Faz, né? Você aumenta. Você acaba. Assim, é que quando toma em excesso, você acaba tendo efeitos que não vão ser legais, né? Claro. Tem gente que tem queda de cabelo, começa a ter alopecia, que a gente chama que pode ter. Não é legal. Então, assim. Ou seja, a gente nada fazer sem que o mas teu médico... aonde que é? Não é no ovário, então a produção principal do DHEA é na suprarrenal, que é uma glândula que parece um chapeuzinho em cima do rim. E aí você vai ter essa produção que vai produzir, entre outros hormônios, a testosterona. Então, por isso que o pessoal toma, para produzir testosterona. Vou falar de você, Pode Paula, falar. né? Porque você tá falando também. Então, assim, a testosterona, se você põe um pouquinho, e não é doses cavalares. Não, a minha foi super pouquinho. Eu tinha 0, ficou com 2, É 2, muito 3, pouquinho. 4. É um pouquinho 3. que você aumenta. E é na média. Então, eu vou 3 ou fazer... 4. Faz de conta que o normal é de 1 a 10. Você mantém a mulher ali em 6, entendeu? Ali, ó, já dá uma diferença. A mulher já vai ter um bem-estar. E é isso que a gente tenta, entendeu? Tentar manter no equilíbrio, para poder ficar se sentindo bem. Né? E aí tem que ficar fazendo exame toda hora, que nem você tá bem, não tá tendo pelo, não tá tendo nenhum outro sintoma. Eu preciso ficar dosando esse hormônio toda hora, gente, não, mas porque as variações hormonais
acabei de falar da mulher de fases, né? A É. gente faz isso aqui. Então, o melhor é você. Meu termômetro é a paciente. A gente dosa, às vezes, para ter um V0 ali. Mas depois a gente vai sentindo, ó, eu dei essa quantidade aqui. Eu sempre peco pelo menos. Então, assim, se eu acho que eu tenho que dar, sei lá, um X, eu dou um X menos um pouquinho. Por quê? Porque se você estiver bem com isso, que bom, foi um pouquinho menos do que eu achava que já ia melhorar. Se não for, eu dou um pouquinho mais, entendeu? E aí, Claro. como que eu vou saber se você tá bem? Você! Como é que por isso que eu peço? Pra voltar. Como é que você ficou? Ai, fiquei bem. Ai, não, ainda não ficou legal. Poxa, então aquele lá realmente precisava ser um X. E não um pouquinho a menos que eu dei. Essa Tá pitadinha foi, entendeu? A diferença. E aí, vamos regulando de acordo com os sintomas da paciente. Eu entendo isso, ainda mais a mulher madura hoje, que não parece mais ser a mulher madura de antigamente, e você vai estendendo um corpo mais bonito, né? Não é mais bonito não, gente, deixa eu... porque existe uma dificuldade tão grande. Esses dias, o que eu falei? Eu não lembro nem o que eu falei. Ah, eu falei que os novos 50 parecia 20 numa brincadeira aqui. As meninas caíram de pau em cima de mim, as mulheres caíram de pau em cima de mim. Mas entenda o que eu quero dizer. Seria impossível a gente negar que quando a gente é mais nova, a gente tem um corpo mais viçoso. Isso até pelo colágeno, né? É normal, isso é normal. Isso não significa que quando a gente... Que é melhor ou pior. Não é isso. São só coisas diferentes. São coisas diferentes. Bom, eu acho que deu e eu adorei. Eu gostei também. Adorei. Eu vou lá semana que vem, porque tá marcado pra semana que vem pra eu voltar. Ótimo. Mas ó... tô brincando. Tá treinando, hein, gente? Ela tá dando firme lá na academia, ó. Malhando. É um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores, gente. Não é só comprar os ingredientes. Não. Fazer a receita certinho. É isso mesmo, tem que fazer a receita. Faz tudo certinho, não esquece que hormônio é vida. Hormônio é vida, mas água, alimentação saudável, um bom sono, não é isso? Sim. E atividade física vai fazer com que esse hormônio uma somatória, exploda. com certeza. Tá bom? Isso que a gente nem falou. Olha aí, parece que eu sou médica aqui, né? Mas tá certa. Aprendi com a médica. Tá lindo Aprendi isso. com a médica. Adorei. A gente não falou sobre Nem o quê? nós falou da gestrinona, né? Que tá uma Que polêmica agora. Fala da Mas vamos deixar pra gestrinona. próxima. Não, fala só dele e vamos acabar. Prometo. Só dele e vamos acabar. Tem certeza? Claro, o que Então que lá. é? Não, a gestrinona ela não é o hormônio igual que a gente produz. Eu sou completamente leiga nessas coisas. Mas é outro assunto, hein? Tem É outro certeza? assunto? Agora você falou e agora? Rapidinho. Só fala o que Não, que é. é porque existe, Poder de mas é síntese. pra paciente de endometriose, será? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um episódio sobre endometriose. É, a gente fala sobre endometriose. Gente, Porque você tá falando de reposição e existe também implante de gestrinona. Mas é outro, não tem nada, que não é tem pra a outro ver. assunto, Não nada tem a com ver. menopausa, Aí com acho que vai matéria. ficar meio salada. Tá, eu acho que vocês concordam, não? Eu acho que sim. Eu também acho. Então, te agradeço. Eu que te agradeço. Adorei. Eu também gostei. Eu tinha certeza que ia ser uma delícia. Então, agora a gente pega gosto e aí, né? A gente faz mais vários, porque quem tá aqui assistindo a gente, na maioria, são elas. E o que a gente puder fazer para elas é exatamente o escopo desse podcast, desse Que bom, programa. fico feliz. É entregar para as pessoas algo para deixar para que a vida dela seja melhor em todos os aspectos. Então a gente vai voltar para falar sobre isso e outras coisas mais. Tá ótimo. Por favor, fala para elas como continua continua não, aquelas que vão começar a te seguir. Então dá o teu endereço, qual é o melhor endereço para te seguir e pode deixar no Instagram, você tá falando? Se for o Instagram. Você atende. Eu atendo, né? Eu tenho um Instagram, que é o @doutora, né? DRA.railipoloto. Poloto com 2 T's? Com 2 T's. Tá. Com 2 T's. E eu tenho meu consultório na Independência, que fica ali do lado da Santa Helena, em São José do Rio Preto. Você atendia online, essas coisas ou não? Faço também por telemedicina, se precisar. Na pandemia isso mudou muito? Mudou. Foi na pandemia que mudou, né? É. Na pandemia foi um E start. foi muito assim. diferente para vocês? Olha É aí, diferente, eu gosto de pegar, né? Eu gosto Mas bastante. dá para fazer atendimento à distância? Dá sim, né? Tá. Pacientes, às vezes, assim, já pede os exames, aí já traz, aí um Papa Nicolau que não dá pra colher, Certo. é importante a paciente já ter colhido, me mostrar, porque eu quero saber de tudo, né? Tá certo, claro. Mas eu prefiro, assim, um tete a tete, É, mas um online pra pacientes que estão longe, às vezes não tem jeito, se precisar, a gente dá um... tá certo.
Pra dar um jeitinho. É isso. Quer falar tchau pra elas? Ah, então, o telefone eu não sei depois, não sei se a gente deixa. Mas eu quero deixar um beijo grande pra vocês. Obrigada por terem assistido. Depois, se tiverem alguma dúvida, pode mandar, né, pra Pode gente. mandar? Ah, pode. Manda, a gente faz o possível pra responder pra todo mundo, tá bom? É. É isso, né, E Paula? é isso, mulherada. Vamos com, Obrigada. vamos com tudo. Então tá bom. Nessa Obrigada longevidade. Eu que pela agradeço. seu convite. Foi uma delícia, Viu? como sempre. Adorei. Eu tinha certeza que ia ser isso aqui. Agradeço por vocês ficarem até o fim. A gente está no Estúdio da Mãos à Terra. Curta, compartilhe, faça comentário, se inscreva. Eu tô orgulhosa de mim. Tô orgulhosa, falei tudo certinho hoje. E até o próximo episódio. Beijo para vocês. Até.